Escutai, vós que vagais pelos corredores empoeirados da existência, vós cujos ombros pesam com o fardo invisível dos dias. Há uma voz que sussurra nas frestas da vossa alma, um eco ancestral que ressoa no vazio das vossas noites mais longas. Não temais este chamado, pois ele não vem para anunciar o fim, mas para desvelar o princípio oculto na própria escuridão. Pois é no negrume mais profundo que as estrelas mais tímidas ousam brilhar, e é do silêncio sepulcral que a verdadeira melodia da resiliência anseia por emergir. Esta não é uma história de conforto fácil, nem um bálsamo para feridas superficiais. É um mergulho nas águas geladas da provação, lá onde o sol parece uma memória esquecida e a esperança uma heresia. Mas é preciso mergulhar. É preciso sentir o toque gélido da verdade nua, para que, ao emergir, possais respirar o ar da superação com pulmões fortalecidos pela jornada. Quantos de vós já sentiram o chão sumir sob os pés? Quantos já contemplaram o abismo, não como uma curiosidade distante, mas como o único horizonte visível? Esta voz conhece esse lugar. Ela habitou as ruínas da alma e caminhou sobre os escombros dos sonhos desfeitos. E é de lá, desse epicentro da desolação, que ela se ergue para vos dizer: há um caminho através. Sempre há. Contemplai a figura de Jó, outrora farol de retidão e prosperidade, agora reduzido a cinzas e chagas. Onde estão os seus rebanhos, a sua descendência, o calor do seu lar? O vento do infortúnio varreu tudo, deixando apenas o eco da perda e o sabor amargo da desgraça. Seus amigos, mensageiros de uma teologia rasa, vêm não para consolar, mas para dissecar sua dor com lâminas de julgamentos. Confessa teu pecado oculto, clamam eles, incapazes de conceber que a tempestade pode se abater sobre o justo e o injusto, sem pedir licença à lógica humana. Senti o peso do seu lamento, a poeira da sua angústia. Pereça o dia em que nasci, ele clama, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó 3:3. Não é a blasfêmia de um ímpio, mas o grito visceral de uma alma esmagada sob o peso de um sofrimento que desafia a compreensão. Este é o batismo da provação. A descida ao inferno pessoal, onde os demônios da dúvida, do medo e do desespero dançam ao redor da fogueira das vossas esperanças moribundas. É o deserto onde a miragem da felicidade fácil se dissipa, revelando a aridez da vossa própria alma. E neste lugar de desolação, a pergunta inevitável ecoa: por quê? Por que eu? Por que agora? E então, no coração deste deserto, a voz se ergue. Não a voz da aceitação passiva, mas a do questionamento febril. O espírito humano, mesmo vergado, recusa-se a ser silenciado. Olhai para o pregador, o Eclesiastes, perscrutando a existência com um olhar desencantado, porém arguto. Vaidade de vaidades, ele proclama, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar para novamente se levantar. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Não é este um grito de niilismo puro, mas uma confrontação honesta com a aparente futilidade de tantos esforços humanos quando despidos de um propósito maior. Buscamos sabedoria e encontramos mais tristeza. Acumulamos riquezas e elas escorrem por entre os dedos como areia. Perseguimos o prazer e ele se revela efêmero como a névoa da manhã. E em meio a este ciclo incessante, a pergunta ecoa nas câmaras vazias do coração: qual o sentido? Se tudo é um correr atrás do vento, por que a luta, por que a dor, por que a breve chama da consciência em um universo indiferente? Jó
em seu leito de cinzas, também levanta sua voz, não contra Deus em rebelião cega, mas em um anseio desesperado por compreensão. Ele debate com seus amigos, mas suas palavras são como pedras que apenas aumentam seu fardo. Ele anseia por um mediador, por alguém que possa colocar a mão sobre ambos, Deus e ele, e trazer luz à sua escuridão. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23:3. Ele não busca a condenação de Deus, mas a sua face, a sua razão. Ele clama por justiça, por uma explicação que possa dar algum contorno à sua agonia sem forma. E vós, em vossas noites insones, não travais batalhas semelhantes? O diálogo interno que vos consome, as perguntas que se recusam a calar, porque a inocência sofre enquanto a maldade parece prosperar, porque as orações parecem bater em um céu de bronze, porque a promessa de um Deus amoroso parece tão distante quando o sofrimento é tão palpável, tão presente, tão esmagadoramente real. Este é o crisol da fé. Não a fé cega que se recusa a ver, mas a fé que ousa questionar, que ousa lutar com Deus, como Jacó no val de Jaboque, e se recusa a largá-lo até que uma bênção, uma resposta, uma centelha de entendimento seja concedida. É o momento em que as respostas prontas e as certezas herdadas se desfazem, e sois forçados a buscar vossa própria verdade, vossa própria conexão, vossa própria razão para continuar. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é ausência, mas um convite. Um convite para cavar mais fundo, para olhar além do véu das aparências, para descobrir que as perguntas são, por vezes, mais importantes que as respostas fáceis, pois são elas que nos mantêm em movimento, que nos impedem de estagnar na complacência ou no desespero. O pregador mesmo, após sua longa meditação sobre a vaidade, conclui: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Não como uma resignação, mas como a descoberta de um eixo em meio ao turbilhão. Não temais vossas dúvidas, elas são as sentinelas da alma, guardiãs contra a ilusão. Abraçai o questionamento, pois ele é o motor da busca. E nesta busca, mesmo que as respostas tardem, a própria jornada vos transformará. A escuridão do não saber pode ser o solo fértil, onde a sabedoria mais profunda começa a germinar. E quando a noite parece mais densa, quando o silêncio se torna um grito mudo e a alma, exausta de tanto questionar, se aquieta em uma resignação fria, eis que surge. Não como um trovão, nem como um terremoto, mas como o mais tênue dos sussurros. Uma fagulha, uma brasa esquecida sob as cinzas da desolação. É a memória da misericórdia, a lembrança teimosa de que mesmo no abismo não estamos completamente sós. O profeta Jeremias, em meio ao pranto pela cidade devastada, pelos muros caídos e pelo povo exilado, encontra este ponto de inflexão. Seu livro de lamentações é um mar de dor, um inventário de perdas. Contudo, no coração deste lamento, ele ousa declarar: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:21-23. Percebeis a ousadia desta afirmação? No epicentro da ruína, quando toda a evidência aponta para o abandono e a desesperança, ele escolhe lembrar. Ele escolhe trazer à tona não a magnitude da sua dor, mas a constância da misericórdia divina. Não é uma negação do sofrimento. Este é real, palpável, inegável. Mas é a recusa em permitir que o sofrimento seja a palavra final. É a descoberta de que mesmo quando o sol se põe em um horizonte de lágrimas, a promessa de um novo amanhecer persiste, gravada na própria natureza do Criador. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto,
esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 24, 25. Esta não é a esperança ingênua de quem nunca conheceu a dor. É a esperança forjada na fornalha da aflição, uma esperança que olhou o desespero nos olhos e ainda assim escolheu crer. É a decisão consciente de ancorar a alma não nas circunstâncias mutáveis, mas na natureza imutável daquele que é a própria fonte da esperança. E vós? Onde está a vossa fagulha? Talvez seja a lembrança de uma bondade passada, um ato de amor inesperado, uma palavra de conforto que rompeu o vosso isolamento. Salmo 23, 4. A presença, não a ausência de perigo, mas a certeza da companhia divina, mesmo quando invisível aos olhos carnais. Este é o ponto de virada. Não é um salto mágico para a felicidade, mas uma mudança de perspectiva. É o momento em que o olhar se desvia, ainda que por um instante, da imensidão da dor para a possibilidade da graça. É o reconhecimento de que, mesmo que a noite seja longa, ela não é eterna. O choro pode durar uma noite, sussurra a antiga promessa, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5b. Alegria não como uma euforia superficial, mas como a profunda serenidade de quem sabe que sobreviveu, de quem encontrou significado mesmo no sofrimento, de quem vislumbrou a luz no fim do túnel mais escuro. Esta fagulha não dissipa todas as sombras de uma vez, mas ela ilumina o próximo passo, e por vezes, um passo de cada vez é tudo o que precisamos para começar a jornada de volta à luz. E com essa fagulha, por mais tênue que seja, a alma inicia sua escalada. Não é uma subida fácil, nem isenta de percalços. As sombras ainda se agarram, as velhas feridas ainda latejam com a lembrança da dor. Mas agora há um farol, por mais distante que pareça. A decisão de crer, de esperar, de buscar, transforma-se em ação. A fé deixa de ser um conceito abstrato e se torna o músculo que impulsiona o próximo passo, a próxima respiração. Olhai novamente para Jó. Após o silêncio ensurdecedor, após o turbilhão de questionamentos, Deus finalmente lhe fala. Não com respostas diretas às suas indagações sobre o porquê do seu sofrimento, mas com uma demonstração avassaladora da sua soberania, sabedoria e poder sobre a criação. Desde as fundações da terra até as constelações distantes, desde o comportamento dos animais selvagens até os mistérios do mar profundo. E Jó, confrontado com esta vastidão, reconhece a sua pequenez, mas também a grandeza daquele em quem ousara questionar. Bem sei eu que tudo podes, responde Jó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 2, 3, 5, 6. Este não é o arrependimento de um pecador confesso, mas a humildade de quem vislumbrou o transcendente. É a rendição que não é derrota, mas o alinhamento com uma realidade maior. E desta rendição, desta nova perspectiva, nasce uma força insuspeitada. A força de quem atravessou o fogo e não foi consumido. A força de quem encarou o abismo e não se deixou tragar. A força que não vem da ausência de fraqueza, mas do reconhecimento dela e da dependência de algo maior. O apóstolo Paulo, séculos depois, ecoaria essa verdade. Quando sou fraco, então, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10b. Pois é na aceitação da nossa limitação que o poder divino encontra espaço para se manifestar. Esta escalada é a jornada do empoderamento que brota da mais profunda vulnerabilidade. É aprender a caminhar novamente, mesmo que os joelhos tremam. É reconstruir sobre as ruínas, mesmo que as mãos estejam calejadas e o coração marcado por cicatrizes. Cada passo é uma vitória.
Cada respiração consciente é um ato de rebelião contra o desespero. O salmista canta: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34:19. O livramento nem sempre é a remoção imediata da aflição, mas a força concedida para atravessá-la, a sabedoria para aprender com ela e a certeza de que não se está sozinho nela. E vós, que ouvistes o chamado da escuridão, que sentistes o peso da provação e ousastes questionar o silêncio, agora é o tempo de escalar, de transformar a vossa dor em propósito, de permitir que as vossas cicatrizes se tornem testemunhas da vossa resiliência. Não espereis que o caminho seja aplainado ou que os fardos desapareçam por mágica. A força que buscais não está na ausência de desafios, mas na vossa capacidade divinamente assistida de enfrentá-los e superá-los. Lembrai-vos das palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta não é uma declaração de autossuficiência arrogante, mas de uma confiança radical na fonte de toda a verdadeira força. É o reconhecimento de que, mesmo quando os vossos recursos se esgotam, há um manancial inesgotável à vossa disposição. A ascensão da alma é marcada pela coragem de dar o próximo passo, mesmo sem ver todo o caminho. É a disciplina de cultivar a esperança, mesmo quando a dúvida sussurra. É a decisão de amar, mesmo quando o coração foi ferido. É a perseverança de quem sabe que a jornada vale a pena, não apenas pelo destino, mas pela transformação que ocorre ao longo do percurso. E assim, a escalada da alma nascida da mais profunda escuridão encontra o seu zênite. Não em um pico de euforia passageira, nem na erradicação de todas as cicatrizes, pois elas são o mapa da vossa jornada, o testemunho da vossa força, mas em uma paz que excede todo o entendimento. A paz de quem conheceu o abismo e escolheu a luz. A paz de quem foi quebrado e se permitiu ser refeito, mais forte nos lugares partidos. Esta voz que vos falou, que emergiu das sombras, não é uma entidade distante, mas o eco da vossa própria resiliência, a melodia da vossa própria esperança indomável. Ela é a prova de que mesmo quando a noite parece interminável e o silêncio de Deus é um peso sobre o coração, há uma luz que persiste. Uma luz que não pode ser extinta pelas tempestades da vida, nem afogada pelas lágrimas do desespero. Não vos enganeis, a jornada não termina aqui. Novas provações virão, novos vales de sombra se apresentarão. A existência é um ciclo de noites e auroras. Mas agora, vós carregais convosco a sabedoria da travessia. Lembrai-vos do caminho percorrido. Lembrai-vos da fagulha que se acendeu nas cinzas, do questionamento que vos impulsionou, da força que encontrastes na vossa aparente fraqueza.